Que isso? Esse europeu poderemos ter umas revanches do Mundial. E então eu vos pergunto, se tivermos esse confronto novamente, o resultado vai se repetir ou vai ser diferente? Então fique aqui comigo para você saber mais sobre isso. Nessa terça-feira, dia 15 de fevereiro, começou o Campeonato Europeu, onde iniciaram com as faixas coloridas e nesse final de semana nós teremos os faixas pretas adulto em ação. No sábado, os faixas pretas masculinos começam a lutar caso a sua chave tenha 9 ou mais inscritos. Agora as quartas, as semis e as finais serão no domingo. Já o feminino adulto lutam até as semifinais no sábado e no domingo acontecem as finais. A começar pelo feminino, no peso galo temos somente 2 atletas inscritas, a Thaís e a Kaori. No pluma, a Maísa Bastos mal venceu a DCC Trials da América do Sul e já colocou o kimono para disputar o europeu. E como era de se esperar, ela é o top seed dessa categoria. E em sua primeira luta, ela vai enfrentar a Duda Tozoni. Vai ser bem interessante ver essas duas se enfrentando. No Pena, poderemos ter uma final que com certeza vai pegar fogo. Ana Rodrigues contra Gabi Fetcher. As duas são as favoritas dessa categoria. Já no leve, poderemos ter a final entre a Ffion Davis e a Nathalie Ribeiro, que de acordo com a BJJ Heroes, desde 2019, elas já se enfrentaram 2 vezes, e ambas as vezes vitória da Ffion. Agora eu vos pergunto, se rolar essa final, vai ficar 3-0 ou 2-1? No médio, a Luciane e a Júlia são as top seeds da categoria e podem se enfrentar na final. No meio pesado, a Meg e a Cluke são as favoritas. E no super pesado temos apenas 2 atletas inscritas, a Gabi Peçanha e a Claire. Já no masculino, no peso galo, os 2 favoritos são o Yuri e o Francisco Andrade. No pluma, os top seeds da categoria são o Iago Jorge e o Paulo Miau. No pena, o Isaac e o Diego Sodré são os top seeds da categoria e podem se enfrentar na final. No leve, o Márcio André e o Nathan Schweng são os favoritos da categoria. Mas nessa divisão temos grandes nomes como o Ispen, o Alexandre, até o AJ está nessa disputa. Agora no médio, galera, a gente pode ter uma grande revanche na final. Tainan Dalpra, que é o top seed dessa categoria, e o Tommy, que é o segundo favorito dessa divisão. Eles se enfrentaram na semifinal do Mundial em 2021, onde a luta foi bem acirrada. Ela ficou um bom tempo empatado nos pontos, mas o Tommy estava vencendo por vantagens. Até que o Tainan conseguiu passar a sua guarda, pegar as costas e finalizar no zíper. E essa é uma revanche que eu quero muito ver. E aí, se tivermos essa final, quem você acha que leva? No meio pesado, teremos o Leandro Lô em ação. E como era de se esperar, ele é o top seed da categoria. O segundo é o Bruno Lima, seguido do Matheus Spirandelli. Infelizmente, o Braguinha não está inscrito. Queria tanto vê-lo contra o Leandro Lô novamente. Quem sabe no Mundial, né? Que está marcado para junho e vai retornar para a pirâmide. No pesado, os favoritos da categoria são o Adam e o Dom Bell. E no super pesado, cara, poderemos ter uma revanche que muita gente quer ver. Felipe Andrew contra Eric Muniz. Ambos são top seeds da categoria, ou seja, cabeça de chave. Eles podem se enfrentar na final. Eles se confrontaram na final da categoria no Mundial, onde eles empataram nos pontos, mas o Eric Muniz acabou levando nas vantagens. E ambos saíram esgotados daquela luta, viu? Seria muito massa se tivermos isso de novo, pra gente ver a estratégia dos dois. E caso isso aconteça, quem você acha que leva? E no pesadíssimo, os cabeças de chave são o Yatan Bueno e o Aria. Mas nessa chave também temos o veterano Rafael Lovato Jr., que de acordo com o BJJ Fanatics, foi o primeiro gringo a se tornar campeão brasileiro de jiu-jitsu. E aí, galera, o que vocês acharam dessas chaves do europeu? Para quem vai a sua torcida? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias.
todos os dias. Então valeu, galera, ficamos por aqui. Tchau, obrigado, tudo de bom. Ah, separei esses 2 videozinhos aqui pra você. Um é onde mostra as minhas lutas no DCC Trials e o segundo é falando o porquê que o Calazans não foi convidado para a DCC, que muitos de vocês estavam querendo saber, perguntando. Então ele fez um vídeo e explicou isso pra gente. Então se você não assistiu, assista porque eu recomendo.